Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Cooper News SC, uma resenha do cooperativismo e agronegócio, está começando agora. Veja os destaques de hoje. Tec Agro 2023 consegue a participação efetiva das cooperativas do Grupo FECOAGRO Santa Catarina. No quadro Temática, Ivan Ramos comenta hoje sobre o agro que está em ebulição. Centro de Treinamento de Videira incentiva cultivo de plantas medicinais e punks. Presidente do Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, conta hoje uma breve história das cooperativas de crédito. Então, essa cria uma humanidade, né? E dá uma harmonização entre esses associados, a direção da cooperativa, seus funcionários e a própria cooperativa. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a FECOAGRO dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litoptamnium, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da FECOAGRO. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. A gente está começando a nossa prosa semanal, focando numa das feiras mais tecnológicas do oeste de Santa Catarina. Trata-se da Tec Agro 2023. Neste ano, a organização da feira priorizou duas entidades que são essenciais para o sucesso do campo: as cooperativas agropecuárias do Grupo FECOAGRO e o sistema FAESC-Senar. Nessa primeira parte da reportagem do programa Cooperativismo e Notícia, vamos mostrar como foi esse movimento, que teve participação expressiva das filiadas do Grupo FECOAGRO. Que o campo está mais moderno, isso é uma realidade. Basta olhar em volta. É na tecnologia das máquinas, nos computadores de mão, nos celulares, está nos equipamentos das granjas, enfim, estamos evoluindo. Precisa mais? Óbvio que precisa. O sinal de internet ainda é deficitário. A qualidade da energia elétrica, longe do ideal. A infraestrutura rural é péssima. Portanto, há um caminho imenso a ser perseguido. Por isso, o importante é seguir lutando, defendendo essas bandeiras. Produzir mais com baixo custo, sendo eficiente e sustentável. É isso que o mundo globalizado vai exigir do agronegócio. Por isso, o objetivo é investir em tecnologias, principalmente focado em 4 eixos: máquinas, sensores, drones e a velha e boa agricultura de precisão. Afinal, o planeta precisa do agronegócio, precisa de comida. E um dos caminhos está aqui, na Tec Agro, idealizado pela UNO Chapecó, através do Polo Tecnológico e em parceria com as cooperativas e o sistema FAESC, onde se buscou iniciativas que pudessem alimentar uma discussão de forma séria e embasada em dados, porque a ciência precisa ser o elo do desenvolvimento rural. A gente acredita que a universidade do nosso tempo, ela precisa obrigatoriamente fazer uma relação com o setor produtivo. E nós aqui do Oeste é muito comum que seja com o agro, né? Nós temos, para se ter uma ideia, nós temos o que a gente chama de aprendizagem baseada em experiência, que é uma metodologia criada pela própria UNO Chapecó, onde a gente faz com que o aluno tenha desde o primeiro período o contato com o setor produtivo e aprenda a resolver problemas que você tem naquele setor que você escolheu para se formar. Isso faz toda a diferença, porque de certa forma o próprio campo precisa de muitas soluções. Estamos vivendo um momento de grande aumento tecnológico e precisamos de soluções que venham a resolver as dores que o campo possui. A tecnologia chegou, já está aí praticamente em todas as áreas, mas não chegou na ponta, que é você levar essa tecnologia e inovação para o produtor.
E espero que o desafio que tenha esse evento da Tec Agro possa juntar essas peças todas e dar para Santa Catarina um projeto, um plano de inovação e tecnologia para a área rural. Nós vemos aí que tem muitas startups espalhadas por aí, então a grande luta que temos que fazer é exatamente trazer para Santa Catarina, para o Brasil, a tecnologia e inovação lá para o homem do campo. Não podemos agora estar ainda lutando para resolver o problema da nota fiscal eletrônica, né? Porque não tem ainda o acesso da internet. Então, nós temos que resolver esse problema que é o básico, que é a raiz, para então colocar todas as inteligências em foco, buscar todas as entidades que estão nesse processo e, juntando esforços, então, levarmos a tecnologia para o nosso produtor. A OCB, através do seu núcleo de inovação, esteve na feira detalhando os processos do InovaCop, uma ferramenta de plataformas que veio para auxiliar. Hoje, segundo pesquisa, 84% das cooperativas entendem que é preciso inovar, mas apenas 6% fazem isso. Entender toda a movimentação de mercado, estar sempre antenado a todo o contexto que está sendo demandado por meio do mercado é super importante para que a gente consiga fazer essa manutenção preditiva, para conseguir, inclusive, fazer algum tipo de ajuste fino antes que aconteça o pior e que a gente perca o tempo de dedicação em alguma temática que a gente queira inovar. Vejo que a inovação é que nem a Revolução Industrial que deu, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi uma mexida muito grande. E agora também, com certeza, essa inovação ela vem a 1000. E nós precisamos estar preparados isso. As cooperativas têm que estar preparadas na parte de gestão, profissionalizar bem a gestão, trabalhar muito forte com os colaboradores e com os produtores. Principalmente os produtores, o mais antigo é um pouco mais difícil, mas tu pegar o jovem. Para nós manter o jovem hoje no campo e sócio da cooperativa, nós temos que levar novidades. E esse encontro é uma coisa super importante para isso. Por falar em inovação, a Fecoagro Fertilizantes mostrou aos congressistas que participaram da Tec Agro como são feitas as fórmulas que adubam as nossas terras e quais os efeitos que essas pesquisas trazem aos produtores, porque base é tudo. A gente vê que hoje a gente precisa produzir em escala. A gente não tem mais área para estar expandindo, abrindo, a gente é limitado nesse quesito. Então a gente tem que buscar trazer dentro do fertilizante, onde nós temos a especialidade, para conseguir alavancar a produtividade. São vários os fatores, né, Domar? A gente está colocando aqui, pontuando no fertilizante, que é a nossa especialidade. Depois aconteceu um painel chamado de TecCop, onde a Cooperalfa, a Cooper Itaipu, a A1 e a Aurora discutiram a inovação dentro das cooperativas. Foi um espaço onde se debateu o que está sendo feito, as barreiras que existem e os caminhos que precisam ser trilhados. Eles entendem que a inovação é uma necessidade, mas é preciso haver um filtro. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, começando a semana, segunda-feira, é dia de comentário a cargo da Fecoagro Santa Catarina. O diretor executivo Ivan Ramos comenta sobre o agro, que está em ebulição. Nas últimas semanas, o setor agro no país voltou a ser manchete por motivos diversos. Desta feita, não foi pelo marco temporal das terras indígenas derrubado pelo STF e vetado pelo presidente da República, a lei aprovada no Senado. Mas, de novo, o tema vem com ações do governo federal. Pelo menos 2 assuntos repercutiram no setor. A guerra entre versões diferentes sobre a agropecuária volta ao debate. Primeiro foram as tais questões ideológicas atacando o agro no exame do Enem. Infelizmente, se viu refletido nesse exame as narrativas que a maioria das escolas públicas estão focando sobre o setor agropecuário. Especialistas em educação afirmam que estão querendo embutir na cabeça dos jovens de que o agro é o bicho-papão do país. Ignoram tudo de positivo que ele gera e nem precisamos nos aprofundar nisso. As questões sobre o agro no Enem estão fora do contexto
e carente de verdades. Afrontar em uma prova onde 4 milhões de estudantes recebem informações básicas para o seu futuro de que a soja é causadora do desmatamento na Amazônia, e dizer que a região do Cerrado brasileiro subordina homens e mulheres à lógica do agronegócio, dando de entender que o agro exclui agricultores do processo produtivo em benefício das grandes produções, é no mínimo uma aberração que pretende jogar agricultores familiares contra a agricultura comercial e de exportação. Dizer que está sendo provocado chuva de veneno nos campos, ignorando inclusive a pesquisa oficial e o avanço tecnológico no campo, é defender ideias ideológicas fora do ambiente adequado. E o que é pior, os responsáveis pelo exame lavam as mãos, atribuindo a autoria das questões a professores independentes, calando-se em uma ação que vai ao encontro do que pensa o atual governo. Por outro lado, ainda sobre esse assunto, é lamentável que existam jornalistas tidos como formadores de opinião de veículos de circulação nacional com manifestação de concordância com as questões e querendo inverter a realidade dos fatos. Infelizmente, um tema que poderia ter sido evitado, ou que pelo menos fosse portador de verdades e não de acusações infundadas, com o objetivo de incutir versões ideológicas em fatos tão importantes. Outro tema que tomou as discussões nessa semana, ou nas últimas semanas, foi a aprovação da reforma tributária pelo Senado Federal. Uma reforma que certamente interessa ao país, devido à complexidade do sistema atual, mas que precisaria ter tido maior cuidado quando tratados os assuntos do setor agrícola. Dizer que não haverá aumento de tributos na reforma, quando ainda não se tem as alíquotas e nem quais os produtos serão taxados, é no mínimo antecipar algo inexistente. Nos cálculos divulgados pelas entidades do setor, há sérios riscos de o agro perder nessa reforma. Consta que os insumos agrícolas e os produtos agropecuários terão base de cálculo reduzidos a 60% para tributações. Isso quer dizer que, se for estabelecida a alíquota de 25%, o agro vai pagar imposto com alíquota de 10%. Não se sabe quais os produtos serão taxados. Para um setor que é o responsável pela movimentação econômica desse país e que já conta com alguns incentivos, tende a perdê-los, a prevalecer o projeto aprovado. O positivo da reforma é a redução do número de impostos, o que, em tese, se pretende simplificar as operações. Também tem a expectativa positiva de que ainda precisa ser aprovada a legislação complementar para dar nome aos bois em termos de tributação. Diante disso, o setor agropecuário precisa continuar vigilante e mobilizado, marcando pressão em cima dos parlamentares que irão aprovar as leis complementares. Pelo menos, precisam ser assegurados os benefícios que o setor sempre teve, embora que em volume bem menor do que outros países do mundo. Nossas lideranças e agricultores precisam ficar atentos nos próximos passos do parlamento, para não sermos engolidos por outros setores da nossa economia, que têm tido bem mais agilidade e forças nos seus pleitos. Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Centro de Treinamento de Videira incentiva cultivo de plantas medicinais e punks. Presidente do Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, conta uma breve história das cooperativas de crédito. O milho,
a soja e o feijão. São as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a FECOAGRO dispõe de 2 opções. O fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litoptâmino, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da FECOAGRO. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E começamos essa segunda parte do programa tratando de plantas medicinais e plantas alimentícias não convencionais, PANCs. Conheça então agora o trabalho do CETREV, Centro de Treinamentos da EPAGRE em Videira, que mostra à comunidade a importância do resgate cultural com essas espécies. O relógio do corpo humano e o canteiro de PANCs formam um cenário para a aprendizagem. Muitas vezes, a capacitação resulta em uma nova forma de cuidar mais da alimentação e da saúde. Assista à reportagem do programa de TV SC Agricultura. Aqui no Centro de Treinamento, a gente quis oportunizar a toda a comunidade regional a oportunidade de conhecer o relógio do corpo humano com plantas medicinais. Essa experiência nós já temos em outras regiões do estado, e por que não trazer isso para a região de Videira? Uma oportunidade de nós conhecermos o funcionamento do nosso corpo humano dentro da medicina chinesa, trazendo esse conhecimento milenar, conhecendo o nosso corpo e fazendo uso de plantas medicinais que são seguras de serem usadas quando nós temos alguma enfermidade, quando nós temos alguma dificuldade com o funcionamento do nosso corpo. Com base, então, na medicina chinesa, que nos diz que o nosso corpo funciona como um circuito fechado, nós queremos então entender o funcionamento do corpo observando os horários. Em determinado horário do dia, todas as energias vitais estão canalizadas para um determinado órgão. E se nós começamos a perceber e a conhecer o nosso corpo, como ele funciona, a gente compreende a logicidade disso. Então, por exemplo, a gente gosta muito de conversar com as crianças e perguntamos a elas quando que a tosse, quando estamos gripados, quando estamos resfriados, quando que acomete a tosse e a nossa mãe precisa levantar para nos oferecer um xarope ou algum chá. Então, o horário do funcionamento do nosso pulmão, onde as energias vitais estão canalizadas, é das 3 da manhã às 5 da manhã. Nesse horário, normalmente, as crianças ou mesmo nós adultos somos acometidos por um intenso acesso de tosse. Nós queremos, com esse canteiro de plantas alimentícias não convencionais, trazer para o CETREV e para as pessoas que aqui visitam e vêm buscar conhecimentos, a oportunidade de voltar às origens alimentares, trazendo para nós, então, e resgatando plantas tradicionais, que passaram a ser não convencionais porque não são comercializadas. E as novas gerações não conhecem, consideram elas como um mato, como um inso, mas elas são riquíssimas em nutrientes e nos ajudam a termos saúde, a conhecermos essas plantas e a cultivarmos elas também em nossos quintais. Então, já temos diversas formas e momentos em que nós, aqui no Centro de Treinamento, trazemos as PANCs, então, ao conhecimento das pessoas. E não importa a idade. Desde os escolares
quando vêm ao Centro Treinamento participar de oficinas de educação ambiental e cidadania, nós damos a oportunidade para que eles conheçam, para que eles provem, para que eles possam ter o conhecimento visual da planta, conhecê-la e ter uma segurança em fazer uso. Temos também a oportunidade de oferecer às mulheres e jovens oficinas onde nós utilizamos essas plantas com várias receitas, provam, percebem que são saborosas e passam a unir o útil ao agradável, o necessário àquilo que a gente precisa, com o objetivo de dar então a esse público uma oportunidade de enriquecimento nutricional na sua alimentação, sabendo o que está consumindo e podendo oferecer também aos seus familiares esse mesmo alimento saudável. Temos também aqui no Centro Treinamento um grande evento que é a troca, que iniciou como Sementes Crioulas. Mas como o grande público é feminino, as mulheres não conseguem trocar apenas sementes. Elas trazem plantas não convencionais, elas trazem plantas bioativas, elas trazem também para trocar muitas flores, raízes, talos, enfim, uma infinidade grande de plantas, de sementes para serem trocadas. E isso tudo fazer com que essas plantas cheguem a outros lugares, a outras comunidades e enriqueçam, sim, a alimentação das famílias. As plantas alimentícias não convencionais e o uso das plantas bioativas de maneira consciente, de maneira segura, de maneira confiável, é uma proposta do programa Capital Humano e Social, dentro do eixo temático de segurança alimentar, produção de alimentos para subsistência com muita segurança. Então, dessa forma, o Centro Treinamento se abre para a comunidade da região de Videira para vir conhecer essas oportunidades de conhecimento e de melhoria para a saúde da sua família. Venham ao Centro Treinamento da IPAGRE, aqui de Videira, para conhecer essa proposta. Relógio do corpo humano com plantas medicinais e os nossos canteiros de plantas alimentícias não convencionais. E agora uma breve história do cooperativismo de crédito contada por um dos seus protagonistas. Rui Schneider da Silva, presidente do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar então a segunda parte da entrevista feita por Raimundo Martins, do programa de TV Estado de Excelência. Nós hoje não esquecemos a parte presencial. Nós estamos crescendo virtualmente, mas não esquecemos a parte presencial. As cooperativas, elas estão nos municípios e elas levam essa vantagem em função dos bancos, porque os bancos estão reduzindo os pontos de atendimento e nós estamos aumentando o ponto de atendimento. Quando o associado vê no final do ano, opa, houve um crédito na minha conta aqui. O que será que houve? É a cooperativa que distribuiu a sobra na sua conta. Essas sobras são os lucros, não é isso? São os lucros que os bancos chamam de lucro e nós não podemos chamar de lucro porque a legislação diz que tem que ser sobra, né? Mas na realidade é a mesma coisa. Então, você faz o teu balanço no final do ano, a Assembleia decide o que fazer com essa sobra, com esse lucro. E aí é que o associado leva a sua vantagem e que todos precisam conhecer essa vantagem. Rui, não obstante o investimento em tecnologia, quer dizer, uma das características muito fortes do Sicoob é o atendimento presencial. Eu acho que vai demorar para nós deixarmos de lado o presencial. Vai demorar muito, muito tempo. Por quê? A gente nota que o associado tem prazer, para ele é uma satisfação, ele é cooperativa. Ele conhece o presidente, ele conhece o diretor, ele conhece o gerente, ele conhece o atendente, já conhece pelo nome. E ele chega lá, mesmo que ele não queira fazer nenhuma operação, ele tem um cafezinho, tem uma água para bater um papo, ele tem alguém, amigo para conversar. Por quê? Porque ele é associado, ele é dono da cooperativa. E ele se sentindo assim, ele se sente bem nesse meio. Então, essa cria uma humanidade, né? E dá uma harmonização entre esses associados, a direção da cooperativa, seus funcionários e a própria cooperativa. Então, a região onde a cooperativa está inserida, ela se sente confortável nesse atendimento.
E com esse modelo de atendimento, quantos associados tem hoje a Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul? Bom, nós atingimos já 1.400.000 e alguns associados no nosso estado, né? Na nossa área de ação. No Brasil, o Sicob, sabe que ele é a nível nacional, nós temos 7.600.000 associados. Esse contingente de associados que geram aí ativos no nosso estado em torno de 45, 46 bilhões de reais, e nós temos a nível nacional ativos que chegam a 267, 268 bilhões de reais. Então, a movimentação que esses 7.600.000 associados a nível nacional têm já é considerado um grande número, e o Banco Central próprio diz que é uma das maiores inclusões financeiras que tem no nosso país, são as cooperativas de crédito. Por isso que eles cada vez estimulam mais, né? E quando se fala em pontos de atendimento, nós estamos cada vez crescendo mais. Nós estamos presentes em mais de 2.400 municípios no Brasil, sendo que desses aí, em torno de 230, 240, só existe o Sicob. Não existe outra instituição financeira no Brasil. Então, a inclusão que nós estamos fazendo, ela é a olhos vistos, ela é crescente. E aí as cooperativas têm que se sobressair. Elas têm que mostrar trabalho, elas têm que mostrar serviço. E esse atendimento que nós temos, presencial, é o que faz a diferença. Bom, você tem uma experiência muito grande com o cooperativismo que é praticado na Europa. Você tem um intercâmbio com os principais dirigentes europeus, e lá a realidade ela é um pouco diferente da realidade brasileira. O que você projeta para o futuro do cooperativismo de crédito, baseado no que você conhece já na Europa? Eu vejo, posso estar muito enganado, mas eu vejo que o cooperativismo europeu ele estagnou, né? Por quê? Ele não fez o que o brasileiro está fazendo. No Brasil, nós estamos trabalhando com as crianças, com os jovens, né, os adolescentes e as pessoas que estão começando as suas atividades. E lá na Europa, não. O europeu ele está envelhecendo. Teve um depoimento próprio no Crédit Agricole, na França. Nós tivemos uma palestra lá com o presidente do banco e ele disse assim, uma coisa que nós temos que aprender com vocês é sobre o atendimento que vocês fazem ainda à classe, desde criança, de jovem, adolescente e tudo mais, vocês vão fazendo esse trabalho. Então nós temos hoje as nossas cartilhas infantis que a gente prega nas escolas. A gente tem um trabalho junto aos escoteiros que trabalham com jovens, né? Nós procuramos incentivar bastante. E todos os eventos onde tem a juventude, a gente está procurando chegar. Lógico, Raimundo, que para você chegar a tudo isso, você precisa de um investimento alto, né? Investimento em publicidade, investimento em trabalho, com pessoal e tudo mais. Então a gente tem que ir aos poucos, mas a gente vê que nós estamos no caminho certo. E um dia eu gostaria de ver nas regiões do Brasil, da metade do Brasil para cima, vamos dizer assim, que tivesse o mesmo crescimento do cooperativismo de crédito como tem no Sul. Sul que eu digo, Minas e São Paulo para baixo. Lógico que depende também das condições econômico-financeiras do nosso Brasil, né? Das pessoas do mundo de hoje, para poder chegar. E nós temos realmente um cooperativismo de crédito atuante nesse Brasil inteiro. Rui, com votos de mais sucesso ainda, eu agradeço a gentileza da entrevista. Olha, Raimundo, eu digo que sempre é uma satisfação recebê-los, porque nós precisamos da imprensa, nós precisamos da mídia, nós precisamos de vocês nos acompanhando e, quem sabe, indo na nossa frente, mostrando o que é o cooperativismo. Sucesso, Rui. Obrigado. E com essa história maravilhosa do cooperativismo de crédito, contada por Rui Schneider da Silva, o programa Cooper News SC de hoje termina por aqui, deixando para você e sua família um grande cooperado abraço e até amanhã.